Isso é Bahia. Eleições 2022. A Tarde FM. Apenas 7 pontos percentuais separam os pré-candidatos ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, e Jerônimo Rodrigues, do PT. É o que revela a primeira pesquisa eleitoral da Atlas Intel sobre o cenário baiano, contratada pelo Grupo à Tarde. O ex-prefeito de Salvador tem 39,7% das intenções de voto, seguido pelo petista com 32,6%. João Roma, do PL, aparece em terceiro lugar com 10%. A proximidade entre Neto e Jerônimo pode ser explicada, segundo o CEO da empresa, o cientista político Andrei Roman, pelo fato da pesquisa apresentar o partido de cada político. A pesquisa também fez uma simulação de segundo turno entre os 3 pré-candidatos mais bem colocados. Num primeiro cenário, Neto venceria Jerônimo por 47% a 33,7%. O Atlas Intel também sondou os eleitores sobre a disputa presidencial. O pré-candidato do PT, Lula, vence com folga aqui na Bahia, com 64,8% dos votos contra 23% que preferem o presidente Jair Bolsonaro. Na terceira posição da disputa pela presidência da República aparece Ciro Gomes, do PDT, com 4%. Já a corrida pelo Senado é liderada por Otto Alencar, do PSD, com 31,9% da preferência do eleitor, seguido por Raíssa Soares, do PL, que tem 15,8%. A pesquisa ouviu mais de 1.600 pessoas aqui na Bahia entre 8 e 14 de julho. E está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral com o número 02664/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Portanto, primeira pesquisa Atlas Intel, divulgada neste domingo sobre o cenário das eleições da Bahia e num momento de grande expectativa, não é? Em meio a este período ainda pré-eleitoral que revela uma grande tensão nas campanhas políticas. A gente vai falar mais sobre essa pesquisa agora com o cofundador e CEO do Atlas Intel, Andrei Roman, nosso convidado no Isso é Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Andrei. Bom dia, Jefferson. Bom dia também, Fernanda, e bom dia a todos os nossos ouvintes. Qual é a avaliação que você faz dessa pesquisa que, de certa forma, surpreende? Porque outras pesquisas divulgadas até então davam a preferência para a ACM Neto, mas com uma diferença muito grande do segundo colocado. Nesta, Jerônimo aparece meio que colando em ACM Neto. Como você já mencionou, Jefferson, acho que é função de a gente ter incluído na nossa a metodologia, ou melhor dito, nas opções do questionário, os partidos de cada candidato. Jerônimo aparece não apenas como Jerônimo, como em outras pesquisas, mas como Jerônimo candidato do PT, igual o ACM, que aparece na pesquisa como não apenas ACM Neto, mas ACM Neto, candidato da União Brasil. Acontece que no contexto da Bahia existe uma forte preferência eleitoral consolidada ao longo de muitos anos em candidatos do PT, inclusive na última eleição, o atual governador Rui Costa conseguiu vencer a eleição com 76% dos votos. Então, como Jerônimo vai construir, né, essa campanha não apenas a partir dos seus próprios atributos, por mais que eles estejam extremamente importantes, relevantes para a corrida, mas como sendo candidato do Partido dos Trabalhadores, com o apoio do Lula, com o apoio do Rui Costa, a gente considerou que o que faz mais sentido, principalmente também por conta dessa falta de conhecimento em relação ao fato do Jerônimo ser o candidato do PT, é de incluir os partidos dos candidatos junto com cada nome.
É razoável fazer isso? Eu acredito que é bem razoável, porque se a gente tivesse, por exemplo, essa eleição amanhã, né, é possível que muita gente que ainda não conhece o Jerônimo chegará na cabine de votação e mesmo assim apertará o 13. Né? Então, o que a gente tenta fazer sempre quando a gente faz uma pesquisa de opinião é de se aproximar da forma mais clara, mais lógica, mais imparcial do resultado eleitoral neste momento. Né? A gente considera que a forma correta de se fazer isso nas situações atuais é justamente de apresentar os candidatos junto com os nomes de cada um dos partidos. Ou seja, a gente conclui que o fato de Jerônimo associar o seu nome ao PT e ao ex-presidente Lula é o que deve ser determinante para uma possível vitória dele. Sem dúvida. Obviamente não será apenas isso, mas a gente viu que a capacidade de transferência do ex-presidente Lula é uma capacidade muito forte. Na eleição presidencial de 2018, o Fernando Haddad saiu de próximo de 0 pontos percentuais para 30%, num período de apenas algumas semanas nas pesquisas eleitorais. Então, foi um crescimento extremamente rápido. A preferência por um partido, né, uma preferência política cristalizada por um partido, e também a nacionalização da corrida, acredito que vai impulsionar com bastante força a candidatura do Jerônimo pela frente. Não apenas isso, mas, como eu já falei, existem pessoas que simplesmente votarão o 13 na Bahia, independente do nome do candidato. Caso não haja algum tipo de impedimento ou crítica muito clara, né, ao candidato, simplesmente a tendência natural será que eles votem 13. Isso não é exatamente o caso de outros partidos que têm níveis de partidarismo, níveis de simpatia partidária muito inferiores. Nesse contexto, o PT é algo de uma singularidade não apenas na Bahia, mas no Brasil. Se a gente faz uma pesquisa para ver o nível de preferência partidária, qual que é o partido que você se identifica, né? Ao nível do eleitorado brasileiro como um todo, hoje em dia, o PT larga na frente com 28% a 30% do eleitorado nacional. Neste caso, na Bahia seria mais. Enquanto o partido em segundo lugar provavelmente seria o PSDB com menos de 4%. Então, uma diferença muito grande. Né? Andrei, essa pesquisa mostra também um cenário favorável ao ex-presidente Lula aqui na Bahia, com cerca de 64%, o dobro do candidato que seria apoiado por ele, o Jerônimo Rodrigues. Uma situação relativamente similar acontece com o presidente Jair Bolsonaro, que apresenta mais de 20%, e o candidato dele fica em média próximo dos 10%, que é o João Roma. Essa transferência de votos, no caso do ex-presidente Lula, também existe algum tipo de tendência de transferência do candidato de Jair Bolsonaro para o próprio João Roma, ou essa pesquisa não permite avaliar isso? Acredito que para o João Roma, parte dessa transferência se dá na pesquisa, igual parte da transferência se daria para o Jerônimo, mesmo sem necessariamente apresentar ele como sendo candidato do PT. Mas, no caso dos dois, essas tendências devem se fortalecer mais pela frente. Ou seja, existem ainda eleitores que, não conhecendo suficientemente o contexto da corrida e a solidez destes apoios do Lula e, respectivamente, do Jair Bolsonaro, poderão ainda definir esse apoio, definir esse voto pela frente. Nos dois casos, são apoios muito importantes, e nos dois casos, os candidatos poderão crescer, tanto o Jerônimo quanto o João Roma. A minha avaliação é que, de ponto de vista estrutural pela frente, tem uma chance muito boa
para crescer. E no caso da pesquisa para o Senado? Tem a questão de que, bom, o Lula tem uma fortaleza política muito maior no contexto da Bahia do que o Bolsonaro. Então, por conta disso, o potencial de crescimento do Jerônimo será maior a partir apenas disso, né, que o teto eleitoral, se todos os eleitores do Lula forem transferidos para o Jerônimo na corrida estadual e a mesma coisa acontecer com o Bolsonaro, simplesmente o João Roma não conseguirá alcançar o Jerônimo, certo? Mas existe mais uma questão que talvez vai prejudicar um pouco o João Roma pela frente, que é a existência de um outro candidato de direita muito forte, com chances de vencer na corrida para governador, que é o ACM Neto, certo? Então existe para o eleitor de direita que é associado ao Jair Bolsonaro, ou de alguma forma preferiria que o Jair Bolsonaro fosse ganhar a nível nacional, vai existir esse dilema estratégico de que faz mais sentido votar no João Roma, porque ele é diretamente associado ao Bolsonaro e talvez tenha essa lealdade declarada de forma aberta ao presidente, ou apoiar o ACM Neto, que quase todas as pesquisas indicam, acho que o nosso bom senso indica, que tem uma máquina política muito mais forte, está muito melhor posicionado em termos de chances concretas de vencer a eleição para governador na Bahia. Então, pode ser que alguns eleitores cuja primeira opção seria, de fato, João Roma, por questões de lealdade e coerência política e programática, vão acabar escolhendo o ACM Neto simplesmente para maximizar as chances de derrotar, né, o candidato do PT nas urnas. A gente tem visto essa nacionalização de algumas das campanhas, a gente cita como exemplo aí a do Jerônimo, também a de João Roma. Jerônimo associando o seu nome a Lula, João Roma a Bolsonaro. A ACM Neto tem optado por não nacionalizar a sua campanha. Essa pesquisa realizada, ela consegue perceber como que o eleitor percebe a candidatura de ACM Neto, caso queira associar a um dos pré-candidatos à presidência da República? Qual desses nomes é mais evidente na relação com a ACM Neto? O interesse do ACM Neto é justamente não nacionalizar essa corrida. E ao nacionalizar, se ele for tentar buscar o apoio do Lula, por exemplo, ele vai, de alguma forma, diminuir a marca política tradicional dele, que é de oposição ao PT, e fazer com que alguns desses eleitores bolsonaristas que poderão votar de maneira estratégica nele e não no João Roma, de fato, se vão para o João Roma no primeiro turno. Também, ao nacionalizar a corrida, a tendência é que o nível muito bom de aprovação que ele tem, que é de imagem positiva, construído acima de eleitores que podem, alguns deles votarem para o Bolsonaro, outros votarem para o Lula na eleição presidencial, ele pode acabar aumentando o nível de rejeição ou de imagem negativa que ele tem, porque ele basicamente sangrará, sofrerá uma erosão. Opa, congelou a imagem do André. Já no finalzinho da entrevista, será que volta? Não, infelizmente. Vamos nacionalizar essa corrida estadual. O que ele vai tentar fazer pela frente, e ele já declarou isso de forma aberta, e a estratégia correta é de manter o foco no contexto do estado da Bahia, né, e estadualizar, então, o oposto de nacionalizar, estadualizar a corrida para governador. Ok, tá certo. O Fernando quer falar sobre o Senado? Eu perguntei sobre o cenário do Senado, já que houve essa divulgação também. Qual a avaliação que ele faz dos números do Senado, da corrida pela vaga do Senado aqui na Bahia? O senador Otto Alencar aparece com bastante fôlego na frente da segunda colocada, a candidata Raíssa, a professora Raíssa.
Alencar. No caso, a gente já está observando também na corrida para o Senado um nítido impacto da polarização política a nível nacional. No caso, a candidata Raíssa é expoente dessa campanha bolsonarista do Estado. E a gente está vendo uma replicação, né, da situação da eleição nacional, sendo que é com um nível muito mais alto de eleitores que declaram voto branco ou nulo ou se declaram indecisos, né? Se no contexto da corrida para governador a gente conta com uma preferência muito nítida para o ACM Neto, né, que tem uma imagem muito positiva no Estado, que tem uma máquina política muito forte, e a partir disso consegue, por enquanto, evitar que a corrida para governador seja tão semelhante em termos de dinâmica com os números para a campanha presidencial. No Senado, já a gente vê um impacto bem mais forte da eleição presidencial, né? Então, os percentuais tanto do Otto e depois da Raíssa são bem correlacionados com a fortaleza do Lula e do Jair Bolsonaro no Estado, enquanto o candidato apoiado pelo ACM, no caso o Caca Leão, o filho do João Leão, que acabou não disputando mais a vaga para senador, aparece, se não me engano, com apenas 5 pontos percentuais, ou algo próximo disso. Então, no caso, as figuras para senador são menos conhecidas, e as pessoas que conhecem, os eleitores que conhecem, usam como critério mais importante para a escolha justamente essa junção aos respectivos campos políticos, do Lula, Bolsonaro e do ACM Neto, sendo que nesse terceiro caso, como a gente vê, se trata menos de uma transferência por conta de uma preferência ideológica ou político-partidária, e mais uma questão mais conjuntural. Eu diria que esse apoio do Caca Leão abaixo de 10% hoje em dia justamente ilustra esse limite em termos de cristalização de uma opção política forte para o campo político que eu citei, a partir da falta de identificação com uma campanha nacional mais forte, com o candidato ao presidente mais forte. Okay. Justamente, talvez por conta disso, existe também a discussão sobre quem o ACM Neto vai apoiar na corrida presidencial pela frente, e essas especulações sobre um palanque para o Ciro Gomes no estado da Bahia. É bem provável que a gente vê em algum momento no futuro próximo uma formalização de um acordo entre o Ciro Gomes e o ACM Neto, o que provavelmente não vai fazer tanta diferença para o ACM, mas pode fazer alguma diferença para esses candidatos, por exemplo, na corrida para o Senado. Tá certo. Andrei Roman, que é cofundador e CEO do Atlas Intel, que teve agora, nesse domingo, a primeira pesquisa sobre o cenário das eleições na Bahia, divulgada numa parceria com o Grupo à Tarde, pesquisa que revela a possibilidade de uma nova virada histórica nas eleições da Bahia, certamente criando novas expectativas. E olha, muito obrigado, Andrei, prazer ter aqui conosco, seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima, então. Prazer foi meu, Jefferson. Bom dia a todos. Agora, 8h49 na Tarde FM.